Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, no capítulo de número 2. Nós temos caminhado aí no estudo dessas cartas paulinas. Mês passado nós terminamos a carta aos Gálatas, começamos agora a carta aos Efésios, e hoje nós chegamos no capítulo 2, e não temos a pretensão de trabalhar com ele apenas em um sermão. Hoje nós vamos dar início a essa sequência do capítulo 2 de Efésios. Eu convido você até para relembremos aí as verdades das Sagradas Escrituras. Os irmãos acompanhem a leitura que farei do capítulo 2. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mão humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor, irmãos.
Pai querido, nós bendizemos o Senhor mais uma vez na leitura da Tua palavra e clamamos para que o Senhor, mediante a ação do Teu Santo Espírito, e apesar de mim mesmo, me use para falar ao coração dos meus irmãos, ao meu próprio coração, e assim aplicando sobre nós, ó Deus, das Tuas verdades e nos conduzindo a desfrutar de maior comunhão, intimidade contigo, consequentemente, uma vida mais santa e mais inclinada a Te servir. É o que nós lhe suplicamos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. É verdade que somente quem tem pleno conhecimento da situação deplorável em que se encontra tem condições de reconhecer o tamanho do benefício que recebeu ao ser resgatado. Eu quero começar o sermão dessa noite com essa afirmação. É muito comum, por exemplo, as pessoas estarem numa situação deplorável, e eu quero que você talvez imagine uma pessoa em condição de rua, morador de rua. Durante essa semana, de modo especial, nós estamos com um novo inquilino aqui na professora Idelizic. Faz uma semana que ele está dormindo ali, e eu passo de manhã, ele ainda está dormindo, aí depois ele some, agora no final da tarde eu vi que ele chegou de novo. Que situação deplorável para um ser humano estar vivendo numa situação dessa? Ele tem lá um cobertorzinho lá rasgado ao meio, e um saco de lixo onde tem um monte de quinquilharia dele. Mas se você for perguntar para ele, está tudo bem. Ele não consegue identificar a situação deplorável em que ele se encontra. E se você conversa com a maioria deles e diz assim, você está disposto a sair da rua? Ele fala, não, tá bom assim, do jeito que eu estou. Porque ele está já numa situação de tamanha comodidade na situação que está, que ele não consegue perceber o quanto que existe de uma situação melhor que ele poderia desfrutar. Essa mesma situação do homem em condição de rua, irmãos, é a condição que espiritualmente todos os homens têm. Nós lemos aqui há pouco, na liturgia com o presbítero Paulo, que o apóstolo Paulo, citando o Antigo Testamento, vai dizer, não há um justo sequer. Os homens estão cegos, estão surdos, não há quem busque a Deus. Ele acha que a situação deplorável, de amargura, de murmuração que ele vive, está tudo bem. Portanto, só é possível alguém reconhecer o tamanho da graça de Deus quando ele, primeiramente, reconhece a situação que ele estava sem a graça de Deus. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue enxergar isso. O problema é que, geralmente, não temos a consciência da nossa realidade espiritual. Em nossa autoavaliação, nós usamos como padrão, nós temos como padrão a comparação com o outro. E nunca a comparação com o padrão estabelecido por Deus. Se mesmo nós, que temos tido a capacidade de estudar a palavra de Deus e sermos confrontados por ela constantemente, e sabemos que precisamos e necessitamos do Senhor, mesmo nós, muitas vezes nos deparamos com a seguinte situação, olhando para essa autoavaliação. Eu não me sinto tão ruim como a Bíblia diz que eu sou. Eu não me sinto tão pecador como a Bíblia diz que eu sou. Eu não me sinto tão deplorável como a Bíblia diz que eu sou. Eu não me sinto tão depravado como a Bíblia diz que eu sou, que nenhum homem tem buscado a Deus. E muito pelo contrário, eu nem me sinto inculpável ou culpável diante de Deus. Eu me sinto inculpável. Falo, não, acho que se Deus olhar bem direitinho para mim, Ele vai ver que tem coisa boa em mim. E que eu sou uma boa pessoa, um cara legal para ir para o céu. Acho que Ele vai ver isso. Nós falhamos, inclusive, na nossa autoavaliação. Por quê?
Porque a nossa avaliação é feita quando me comparo com o outro. Só que o padrão bíblico não é uma comparação que eu tenho que fazer da minha vida com o próximo. É a comparação que eu tenho que fazer com o padrão de Deus, com a santidade de Deus, com a beleza de Deus, com a pureza de Deus. Mas esse tipo de comparação nós não queremos fazer, porque aí é um negócio meio injusto na nossa perspectiva. Agora, é fácil, por exemplo, nessa comparação nós dizermos assim, eu sou melhor que Hitler. Afinal de contas, eu sou mesmo. Eu sou melhor que o Manico do Parque, lembra dele? Matou um monte de mulher aí. Eu sou melhor que o Stalin, Mussolini, melhor que o Che Guevara, melhor que o Ayatollah Khomeini. Eu sou melhor que o Fernandinho Beiramar. Então tá tudo certo. Só que o problema é que não é essa comparação com o outro que me auto-justifica. É a minha comparação com o padrão de Deus. É essa avaliação que nós devemos fazer. E eu só vou entender a minha necessidade de Deus real, verdadeira, quando eu compreender, tomar o pleno conhecimento da situação deplorável em que eu me encontro sem Cristo. Porque enquanto eu não me entender, eu não compreender qual é a minha situação sem Cristo, eu vou ser como um morador de rua que está vivendo aquela situação terrível e que acha que está tudo bem. Essa é a grande dificuldade. Então, nós pensamos que quando nos comparando com os outros, está tudo certo. Mas não está tudo certo. A sua justificação, a sua redenção não vai ser chegar diante de Deus e falar assim, ó, me coloque do lado do Hitler aqui para ver quem que é melhor. Ou seja lá, de qualquer outra pessoa que você queira fazer aí essa autoavaliação. Não vai ser isso. Mas vai ser dentro de um padrão que Deus estabeleceu de santidade e que, como nós lemos em Romanos 3, é a lei. E o objetivo da lei é justamente mostrar para você e para mim que somos todos culpados diante de Deus, que não há um justo sequer. O objetivo da lei é justamente mandar você calar a sua boca diante de Deus, porque nenhum argumento que você possa usar será suficiente para que Deus fale, você merece a salvação. Você não merece. Não por obras, nós acabamos de cantar e acabamos de ler. Mesmo que você conseguisse lutar contra a sua inclinação e a maior parte dos seus atos fossem inclinados para aquilo que é justo, a Bíblia diz que se você falha em um ponto da lei, você já quebrou toda a lei. Então, o simples fato de você ter tropeçado numa vírgula da lei já faz você culpado diante de toda ela. E aí, sejamos sinceros, nessa vida finita que temos, nesses poucos anos que temos, comparado com a eternidade, o que são 94 anos? Nada. Então, nesses poucos anos que temos, colocando aqui o patamar mais alto que temos hoje, que é o seu Ziel, com seus 90 e tanto, quem nunca quebrou um só ponto da lei? E dentro do padrão bíblico, se você quebrou um só ponto da lei, você quebrou o quê? Toda a lei. Só que aí eu continuo me enganando, falando, não, mas tem gente que quebrou mais do que eu. Mas a questão não é que se tem alguém que quebrou mais pontos da lei do que você. Nós não estamos em competição para ver quem que é o melhor. Mas a lei chega e coloca todo mundo, nivela todo mundo por baixo.
e diz: todos são culpados diante de Deus. Mas enquanto eu não compreender, não tomar conhecimento dessa minha situação deplorável, eu não tenho condições de reconhecer o benefício que Deus está aplicando sobre a minha vida. Quando nós olhamos para o contexto aqui da carta de Paulo aos Efésios, nós vemos que a carta de Paulo escrita à igreja de Éfeso, ela começa com fundamentações teológicas, que nós já estudamos recentemente, fundamentações que demonstram as grandes bênçãos recebidas em Cristo. Antes mesmo da fundação do mundo, vai dizer o texto. Fundamentos necessários para gerar uma postura profícua nas atitudes de um verdadeiro cristão. No capítulo 1, ele vai dizer que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos predestinou para a vida, para sermos para a sua glória, nos adotou, nos selou com o Espírito. Tudo isso, irmãos, justamente para vivermos uma vida para a glória do Senhor. Só que muitas vezes nós focamos dessas maravilhosas bênçãos que recebemos em Cristo Jesus, mas continuamos negligenciando o autoconhecimento da nossa condição sem Cristo. Então, após Paulo apresentar que tais bênçãos foram realizadas unicamente por Deus e aplicadas em nós por meio de Jesus Cristo, segundo o amor, a bondade de Deus, justamente com a finalidade de redundar louvor à glória da sua graça, nós vemos que agora no capítulo 2 ele tem um pouco mais a nos dizer. Ele começa dizendo, você foi alvo de várias bênçãos do Senhor. O capítulo 1 vai dizer, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. E tudo isso justamente para o louvor da graça de Deus, para exaltar o Senhor como Deus soberano sobre tudo e todos. Assim nos escolheu, assim em amor nos predestinou, nos deu redenção mediante a riqueza da sua graça, nos desvendou os mistérios da sua vontade, nos selou com o seu Santo Espírito e nos adotou e nos deu a certeza da vida eterna. Maravilha! Só que, além de todos esses benefícios, Paulo fala, tem algo a mais que você precisa compreender para entender o propósito de tudo aquilo que Deus fez por nós. É assim que no capítulo 2, então, ele passa a demonstrar o tamanho dessa graça, a amplitude dela. E indica ainda mais ações exclusivas de Deus em nossa redenção. Ele trata explicitar como Deus foi extremamente bondoso e amoroso com os seus. Observe algumas expressões que eu fiz questão de chamar a atenção da ação de Deus em nosso favor. Vamos lá. Começando o capítulo 2. Ele vos deu vida. É Ele que nos dá. Não está em nós mesmos, é a ação da bondade, do amor de Deus para conosco. Mais à frente, ele diz, no verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele está falando de vários benefícios ainda de Deus, de imaginar um amor tão grande. Só que mesmo lendo essas palavras, essas expressões que apontam, que explicitam o quanto Deus foi bondoso e amoroso para conosco, a gente só vai conseguir dimensionar o tamanho dessa graça e o tamanho desse amor quando nós realmente olharmos para nós e reconhecermos quem éramos sem Cristo. Porque se na sua cabeça você é uma pessoa boazinha, se você não consegue olhar para você e enxergar o que realmente você é, o amor de Deus não vai ser tão grande assim. A bondade de Deus não vai ser tão grande assim. Afinal de contas, o Senhor está fazendo um favor, né? Em te aceitar no céu, porque você merece. Você é um cara bonzinho demais. Só quando as escamas dos nossos olhos caírem
e nós conseguimos enxergar a nossa pecaminosidade e o nosso estado de morte, é que vai ser possível ter um vislumbre do entendimento a respeito do grande amor que Deus teve por nós. Os nossos olhos são mentirosos, irmãos, quando nós olhamos no espelho da autorrevelação. Continuemos aí as expressões. O texto ainda vai dizer, em bondade, lá no verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça, em bondade para conosco. O que mais que Deus fez? Verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E você que estava alheio à família de Deus, lá no verso mais à frente, 19, vai dizer, assim, agora vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas agora vocês são concidadãos, junto com o povo de Israel do Antigo Testamento. Vocês são concidadãos dos santos. Vocês agora sois ou são da família de Deus. Veja, todas essas expressões do capítulo 2 indicam e explicitam como Deus foi extremamente bondoso e amoroso para conosco. Só que eu só vou compreender o tamanho desse amor o dia que eu olhar para mim e ver o que realmente eu sou sem Cristo. Você já assistiu aquele filme? Nós assistimos recentemente, me veio aqui à mente agora. Você já assistiu aquele filme Piratas do Caribe? Se você assistiu, tem um dos filmes, não sei qual é, se é o primeiro, se é o segundo, acho que é o primeiro que nós assistimos, primeiro. Em que existe um navio cujos marinheiros, os marujos, estão todos debaixo de uma maldição. E eles são bonitão. Está todo mundo ali, firme, forte, bonito, aparecendo na tela. Só que a luz do luar, quando eles são iluminados pela luz, mostra a verdadeira realidade deles. E quem assistiu o filme sabe qual que é a realidade deles. Mortos. Eles saem da luz, tudo bonitão. Com exceção de uns caras que é feio lá. Mas fora isso, né? Pirata, né, meu amigo? Não dá para esperar muita coisa. Mas quando eles chegam para a luz, caveirinha, mortos. Quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando. Sai da luz, perfeito. Volta para a luz, a realidade da luz revela que eles estão mortos. É dessa luz que a gente precisava. Para entender a respeito do grande amor de Deus. A luz que revela que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Só que nós não conseguimos enxergar isso. Para nós estamos bonitão na fita. A gente se aparece, se apresenta como sendo a pessoa mais pura, justa, linda, maravilhosa, fantástica que o mundo já viu em toda a sua história. Só que quando a luz do Evangelho e que a própria lei traz, bate em nós, revela que o que na verdade somos, mortos, como zumbis, que conseguem se enganar ou enganar as pessoas porque só caminham nas trevas. Porque na hora que a luz bater, revela a nossa real condição. A gente só vai entender o tamanho do amor de Deus quando conseguimos olhar para nós antes de Cristo ou sem Cristo e ver qual a nossa verdadeira realidade. Desse modo, irmãos, olhando aqui para o capítulo 2, nós temos muita coisa para tratar, mas hoje, nesse domingo, no primeiro domingo que vamos tratar do capítulo 2, eu quero apresentar para você o tema geral. Paulo vai nos falar justamente da manifestação
da suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. Se você quiser observar aí, é o que é dito no verso 7. O verso 7 é o verso-chave aqui do capítulo 2. E ele diz que tudo que ele fez foi para mostrar nos séculos vindouros o quê? A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, que é o que está aí transcrito no tema, no nosso slide. Mostrar a suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. A manifestação da suprema riqueza, graça de Deus em Cristo Jesus. Esse é o objetivo do capítulo 2, mostrar o tamanho, o quão supremo, o quão rico, o quão grandioso ou grandiosa é a graça de Deus. Esse é o objetivo. Só que hoje, como eu já te disse no início, para você entender e compreender, calcular o tamanho da suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus, primeiro você tem que compreender qual é a sua realidade sem Cristo. E é justamente sobre isso, essa transição que eu quero fazer com você. Então, antes de tratar do tema proposto, como disse no início, para reconhecermos o tamanho do benefício recebido, primeiro precisamos tomar conhecimento de qual era a nossa realidade, ou talvez que ainda seja a nossa realidade, antes da obra de Jesus Cristo. Ou seja, qual era a nossa condição. E é isso que eu convido você a caminhar comigo nesta noite. Primeira coisa que nós podemos observar aí, segundo o verso primeiro, observe aí. Ele vos deu vida, nós não vamos focar o que Deus fez, vamos focar o que nós éramos. Ele vos deu vida estando vós o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, estávamos espiritualmente mortos, condenados. Essa é a primeira condição nossa. Para você entender o tamanho do amor de Deus por você, você tem que compreender que você estava morto. Que não havia vida ou condição espiritual para você chegar a Deus e para você alcançar a salvação. Então a primeira coisa que o texto nos diz, quando começa a nos revelar, a luz do Evangelho vem e fala, você estava morto. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Na sequência, aí no verso 2, nós vamos ver que nós não estávamos apenas mortos, mas nós estávamos presos às práticas de delitos e pecados. O verso 2 diz assim, então, estando vós mortos de delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, você estava preso a um padrão que era o padrão do mundo, que era o padrão de todos aqueles que estão em inimizade com Deus. E sem Cristo, irmãos, e sem a ação do Espírito Santo em nossa vida, nós continuamos inclinados para todas essas práticas. Nós continuamos presos a esses delitos, a esses pecados. Associado ainda a esse verso, nós vemos que nós estamos seguindo o padrão do mundo. Nós estávamos dando como ele. É aquela história que todo mundo faz. Então faz também. Claro que todo mundo faz e você vai fazer também. Porque você está preso a esse padrão. Essa é a sua realidade espiritual. Você é uma Maria, vai com as outras. Se não fosse a suprema riqueza, graça de Deus em Cristo Jesus, você continuaria andando como todo mundo anda. Em podridão, em delitos, em pecados, em miséria, dormindo ao chão, ao relento, com um cobertorzinho rasgado no meio. E para você ia estar tudo bem. Sem conhecer a nossa realidade, não dá para compreender o tamanho. Além disso, o verso 2 ainda vai dizer que nós estamos vivendo sob a ação e influência do diabo. Veja aí, nós acabamos de ler. Nós estávamos andando segundo o príncipe da potestade do ar, que ele chama do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa expressão, o príncipe da potestade do ar, é uma expressão que aponta para a ação do domínio de Satanás em relação às nossas vontades.
Nós fazíamos as coisas, mas nós não estávamos preocupados com a prática pecaminosa que tínhamos. Inclusive, nós nos gabamos das práticas pecaminosas que cometíamos antes de Cristo, que talvez ainda você esteja cometendo. Você dá risada das práticas pecaminosas. Você fala, nossa, eu bebi todas, fiquei com todos e com todas, traí todos, enganei todos. Isso aí é motivo de riso, é motivo de alegria no nosso coração, porque nós estamos presos ao domínio do próprio Satanás, do espírito que atua nos filhos da desobediência. E, portanto, outra característica que aponta quem de fato somos sem Cristo é que somos filhos da desobediência. Nós temos prazer em fazer tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, ao ponto de nós chegarmos no senso comum e falar tudo que é proibido é mais gostoso. Não é assim que funciona? Tudo que é proibido é mais gostoso. Mas por quê? Porque há uma essência de rebeldia e de desobediência em nosso ser. Essa é a nossa realidade. Tem situações que os nossos filhos, por exemplo, estão andando direitinho, mas o dia que você fala, não pode fazer tal coisa. Pronto. É como se você tivesse dado corda numa situação que agora parece que ele vai estar voltado para fazer justamente aquilo que você disse que não podia fazer. Essa é a característica dos filhos da desobediência. E sem Cristo todos nós somos filhos da desobediência, seguindo a inclinação da nossa carne. Veja aí, verso 3. Entre os quais também, e Paulo se inclui. Observe que Paulo se inclui. Ele começa falando de vós, falando para os gentios, mas aqui no verso 3 ele se inclui. Ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ele não andava mais porque agora está em Cristo, mas todos aqueles que não estão em Cristo continuam andando. Verso 3, andando como? Segundo as inclinações da nossa carne. Outro ponto aí. Fazendo o quê? Verso 3 ainda. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É aquela história assim, eu segui o meu coração. É claro, você vai seguir o seu coração. O seu coração vai te conduzir para o buraco. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, e que é do nosso coração que procede todo o mau desígnio. Aí Jesus traz uma lista de práticas pecaminosas, de quebras da lei. Porque o nosso coração é inclinado para isso. A vontade da carne e do pensamento é para fazer aquilo que é contrário ao padrão santo de Deus. Só que a gente acha que ainda está tudo bem. E a gente pega e fala assim, mas eu tenho direito de ser feliz. E aí vocês dão risada, mas é verdade, então vai ser feliz no inferno, não tem jeito. Se você quer viver segundo a inclinação dos seus pensamentos, da sua carne, vivendo como filho da desobediência, sob a influência do diabo, seguindo o padrão do mundo, preso nas suas práticas de delitos e pecados, não tem outra condição para você. Você vai continuar sendo morto, zumbi. E quando o sol da justiça, a verdadeira luz, surgir no horizonte na volta de Cristo, essa luz vai te pegar onde quer que você esteja. E como na analogia que eu fiz com o filme aqui, quando a luz bater, a sua realidade vai ser apresentada. Morte. Caveirinha. Só podemos compreender o tamanho da suprema riqueza da graça de Deus no dia que nós compreendemos quem de fato éramos sem Cristo. O que mais que ele vai dizer aí? Final do verso 3 ainda. E éramos, por natureza, filhos do quê? Filhos da ira. Ou seja, filhos da condenação. Não tinha salvação para nós, é isso que Paulo está querendo dizer. Irmão, você precisa compreender que sem a obra de Cristo, que todos os benefícios que ele realizou de modo monergisticamente falando, ou seja, uma ação única e plena de Deus, tudo que ele fez, a eleição, a predestinação, a redenção, a abertura do seu entendimento
para ouvir do Evangelho e ser selado com o Espírito, sendo feito agora filho dele e recebendo a promessa da salvação eterna, tudo isso e mais outras bênçãos que Paulo vai tratar na carta aos Efésios, só é possível você compreender o tamanho da suprema riqueza da graça de Deus no dia que você olhar para si e falar, eu não merecia nada, eu era terrível. Porque o padrão não é, como eu disse no início, não é comparar com os outros, mas é entender o padrão de Deus. Além disso, irmãos, nós vamos caminhar agora, ele dá um salto aqui, falando daquilo que Deus fez por nós, que nós vamos tratar depois. Aí lá no verso 8, ele vai dizer ainda, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem? Ser incapaz de ter fé. Você tem a fé como crença. Né? Nós já estudamos isso em outro tempo, você sabe que, biblicamente falando, a Bíblia trata de pelo menos 4 tipos de fé. A fé como uma crença comum que todo mundo tem, nós somos seres crédulos, então a gente acredita, né? Temos fé em algumas coisas, mas não é a fé salvadora. A outra fé como virtude, como um exemplo de ser uma pessoa crédula, de acreditar nas pessoas e tudo mais. A fé como dom, que é dado como um dom espiritual para aqueles que já creem em Cristo. E daquilo que nós estamos vendo aqui em Efésios, é a chamada fé salvadora. Uma fé que vem de presente de Deus, por isso que diz, isso não vem de vós, é dom de Deus, que me capacita ao ouvir do Evangelho, crer no Evangelho e reconhecer que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Somente estes, a quem foram capacitados com a fé salvadora, é que pode compreender o que Cristo fez por eles. Por isso que você fala do amor de Deus para muitas pessoas, as pessoas não entendem. E continuam na prática de pecado, de morte espiritual delas. Porque nem para acreditar nós conseguimos fazer por nós mesmos. Isso vem de Deus, é dom de Deus. E o objetivo é justamente para que ninguém se glorie. Para que ninguém fale, eu vou para o céu porque eu criei, eu produzi a fé salvadora. Não. É presente de Deus. O que mais? O verso 12 agora. Continuando falando da nossa situação. Ele vai dizer assim, fazendo uma distinção entre gentil e judeu, falando, vocês eram chamados em circuncisão por aqueles que eram circuncidados por mãos humanas, mas ambos, todos estavam no mesmo pacote. Lembra que ele já disse isso. E aí no verso 12 ele vai dizer, naquele tempo, ou seja, antes de Cristo, estavais sem Cristo. Ou seja, você não tinha Salvador. Na sua condição natural, você não tem Salvador. Você está sem Cristo. O que mais? Está separado da aliança com Deus. Verso 12 ainda. Naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja que você está separado da aliança de Deus, você está sem esperança no mundo e você está sem Deus no mundo e em inimizade para com o Senhor. O verso 13 e 14 vai dizer, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, Ele que nos reconcilia, o qual de ambos, ou seja, judeus e gentios, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, o que ele derrubou? A inimizade. Então, seja, antes de Cristo, nós vivíamos em inimizade. Inimizade uns com os outros e inimizade com o Criador. Irmãos, esse é o raio-x de todos nós antes de Cristo. Ou até mesmo o raio-x de alguns que aqui estão, que talvez ainda não estejam em Cristo. Só que para você compreender o tamanho da suprema riqueza da graça de Deus, a primeira coisa que precisa cair aí dos seus olhos é essa escama para você olhar para você e dizer assim, eu não mereço a salvação. Se Deus fosse somente justo, e ainda bem que Ele não é, mas se Deus fosse tão somente justo, ninguém, absolutamente ninguém, seria salvo. Todos nós seríamos condenados e de um modo justo.
porque nascemos em pecados e estamos mortos nesse pecado, porque agimos segundo as práticas e inclinações do pecado e dos nossos delitos, porque nós seguimos o padrão do mundo, nós seguimos a influência de Satanás, nós andamos como filhos da desobediência, nós não queremos saber da lei de Deus, da palavra de Deus, muito pelo contrário, nós queremos satisfazer a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos, e andamos em briga, em inimizade, em ira contra Deus, ao ponto de sermos incapazes de crer para a nossa própria salvação, e assim estamos sem Cristo, separados da aliança, sem esperança, sem Deus no mundo e condenados. Só que você só vai compreender a suprema riqueza da graça de Cristo, de Deus em Cristo Jesus, quando você entender que você era essa porcaria que esse raio-x revela. Veja que Paulo coloca isso no passado. Nós andávamos outrora dessa forma. Mas porque ele já está aqui com o pressuposto de que você já reconheceu a suprema riqueza da graça de Deus. Que pela ação de Deus em sua vida, te permitiu abrir os olhos e se entregar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se isso já aconteceu na sua vida, ótimo. Mas se não, se Cristo é simplesmente uma crença vaga na sua história, a sua realidade, meu amigo, o seu raio-x continua sendo esse que está aí projetado para você ler. Um morto vivo. A única solução para você, para mim, para todos, é aquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário. E somente aqueles nos quais o Senhor abrir a porta da fé salvadora é que vão compreender isso e vão entender. Concluindo, antes de concluir o pensamento, o ensinamento do tema, a gente vai continuar depois, nós seguiremos aí, se Deus quiser, na semana que vem, nós vemos aqui Paulo incluir, juntamente com os demais judeus circuncidados por mãos humanas, no grupo que compartilhava de tão grande salvação. Ele se inclui nisso. Entre os quais também todos nós andávamos. Veja, até o apóstolo Paulo diz, essa era também minha realidade. Esse também era o meu raio-x. Mesmo sendo quem eu era. Um prodígio do judaísmo que tinha tudo para se tornar o grande fariseu dos seus tempos. Cidadão romano, cidadão judeu, que aprendeu da teologia judaica aos pés de Gamaliel, que era respeitado dentro do judaísmo, que era reconhecidamente um dos membros mais honorários da sua tribo, que tinha o respeito de todos, e ele fala, eu também estava nessa mesma condição de morte, essa mesma condição de desobediência, essa mesma condição de ira, de filhos da ira, guiados e dirigidos sob a influência do mundo e do próprio Satanás. Paulo se inclui. Aí deixa de fazer o seguinte, Paulo, sendo Paulo, se inclui e diz que quando olha para si, ele se considera o pior dos pecadores, ele fala isso em Romano, porque você, minha ameba querida, que não chega nem aos pés do conhecimento que o apóstolo Paulo tinha na época dele, acha que você não se enquadra nesse padrão. O que te faz pensar que você é melhor do que Paulo? E ele olha para si e fala assim, dos pecadores eu sou o pior. E aí eu brinco, né? Se Paulo já pegou essa posição, o que sobra para nós? Um homem que depois que se foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, se entregou verdadeiramente a esse Evangelho ao ponto de sofrer duras situações
por amor àquele que o salvou. Mas sabe por que Paulo chegou a esse padrão? Porque ele entendeu quem ele era. Paulo conseguiu, no período que ficou cego, quando teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, ele ficou 3 dias cego. Nos dias que ele ficou cego, ele conseguiu enxergar quem de fato ele era. Você só vai compreender a suprema riqueza da graça de Deus e viver para Deus com toda a dedicação do seu coração e da sua alma, com toda a sua força, o dia que você primeiro olhar para si e entender quem você era. Porque enquanto você achar que você era bonzinho, que estava tudo bem e que você é digno de receber a salvação em Cristo, você não vai conseguir mensurar o tamanho da suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. O raio-x espiritual apresentado é a realidade de todo filho de Adão, que herdou o resultado do pecado, a separação de Deus e a morte espiritual. Todos, sem exceção, segundo as Escrituras, nascemos em pecado, corruptos por natureza, sem temor, sem entendimento e em justa condenação. A nossa história, irmãos, tinha tudo para terminar no juízo final com a aplicação da nossa condenação. É o que nós merecíamos. Porém, Deus, na suprema riqueza da sua graça, resolveu mudar a sua história e a minha história. Porém, Deus resolveu mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Que é o tema que nós vamos estudar na sequência. E hoje, pastor, o que nós podemos guardar de hoje? Que hoje nós possamos reconhecer, irmãos, o nosso estado natural. Se hoje você já está em Cristo Jesus, já o reconheceu como Senhor, como seu Senhor e seu Salvador, aleluia. Louvado seja o Senhor. Você é contado entre aqueles que antes, outrora, andava daquela forma, mas que agora não deve andar mais, porque está em Cristo. Se essa é a sua realidade, louvado seja Deus, meu amigo, e glorifica o Senhor. Só que você vai ter que dar provas disso. Porque quanto maior o seu entendimento de quem você era, e quanto maior o seu entendimento do tamanho da suprema riqueza da graça de Deus, maior vai ser o seu envolvimento para servir a causa do Senhor. Aquilo que no verso 10 ele vai chamar de boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Então, se você já foi ressuscitado em Cristo, louvado seja Deus, mas demonstre isso, gastando a vida que não é sua, para o louvor daquele que te salvou. Agora, se ainda não, né? Se você ainda não está em Cristo, para compreender o tamanho da graça que te é oferecida, é preciso lembrar o quão desprezível éramos ou ainda você é, e o quão depravados estávamos ou ainda você está. Se você não está em Cristo, irmãos, você está sem Cristo, sem aliança, sem esperança, sem Deus no mundo, achando que é possível chegar aos céus pelos seus próprios méritos. Não é isso que a Sagrada Escritura ensina. Portanto, a palavra de Deus diz que ao ouvirmos do Evangelho da Salvação e sob a ação do Espírito Santo, é possível que Deus te traga um novo entendimento. E talvez hoje seja esse dia. E se de fato hoje for esse dia, não existe outra coisa a fazer do que se
do que se não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregando-se totalmente a Ele. Saindo da condição deplorável que todo homem sem Cristo se encontra, para experimentar uma nova vida nele. Infelizmente, muitos se encontram nessa situação. Sem Cristo, sem aliança, sem esperança, sem Deus no mundo, sem salvação. E continuam pensando que está tudo bem. Infelizmente, não está. Qual o tamanho da graça de Deus aplicada na sua vida? A resposta vai estar condicionada ao seu entendimento de quão depravado você estava sem Deus. De quão necessitado e pobre você era sem a graça desse Deus. Se você entender isso, compreender qual era a sua situação, isso vai te impulsionar a viver tão somente para glorificar aquele que te salvou. Porque quando nós tomamos conhecimento da nossa real condição deplorável e entendemos que recebemos um benefício que nos tirou disso, a nossa gratidão, irmãos, é imensa. Você não vai conseguir sossegar enquanto não estiver fazendo da sua vida uma vida para a glória daquele que te salvou. Sabe por que a maioria dos crentes não se envolve com o Senhor da igreja e com a causa da igreja? Porque, na verdade, eles não entenderam o tamanho da suprema riqueza e graça de Deus. Somente aqueles que reconhecem quem era poderão agora se envolver nas boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Mas isso nós vamos tratar, se Deus quiser, na semana que vem. Que Deus te abençoe. E que Deus te fortaleça. E que Deus te anime. E que se porventura você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que hoje seja o dia da sua salvação, meu amado. Que você reconheça quão pecador é. O quanto você necessita da graça de Deus. Confesse os seus pecados. E fale com Deus no seu coração: Senhor, aplique sobre mim da sua salvação. Pois a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, com a boca, e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a promessa é que nós seremos salvos. E que Deus assim te abençoe.